Esta imagem mostra o futuro das nossas crianças, ou seja, elas serão obesas. E de acordo com esta endocrinologista, a obesidade infantil é uma doença crônica e que vem crescendo a cada dia. Principalmente no Brasil, que hoje é o nosso foco, né, de conversa, é o que ela traz de malefício para a saúde no decorrer da idade, né? Como a gente vai falar da infância, ela vai mostrar para a gente que isso tem trazido uma precocidade em outras doenças. Mesmo que ela seja revertida com o tempo, o que causou de prejuízo não vai desaparecer e vai trazer um risco muito maior para doenças como doenças do coração, cardiovascular, que é o maior índice, e diabetes, pressão alta, inclusive alguns tipos de depressão pela alteração de autoestima, né? Em 2030, ainda vai haver um aumento importante da obesidade infantil. Países como Índia, China e Brasil vão encostar nos índices dos Estados Unidos e a incidência de obesidade infantil vai quadruplicar no Brasil. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2025, 11 milhões e 300 mil crianças no país estarão com excesso de peso. Infelizmente, né? Países mais desenvolvidos como os Estados Unidos já têm um número muito assustador e para a gente os dados indicam que 1/3 das nossas crianças, 1 em cada 3 crianças, na verdade já estão acima do peso. E se a gente não correr atrás disso e não modificar o nosso estilo de vida, principalmente, esse número pode ser até maior do que tem se mostrado. Em algumas situações, as pessoas que têm mais dinheiro não compram frutas e verduras, preferem comprar refrigerantes, salgadinhos ou outras guloseimas. O que já está comprovado é que a classe média ficou mais rica e está consumindo mais alimentos com gorduras. Quando a gente vê uma criança acima do peso, a gente logo imagina, como profissional, que existe um erro nessa alimentação, né? A questão dos pais entra sempre como uma alteração genética. Se a família toda está acima do peso, então isso é genético. Na verdade, nem sempre, porque se você for avaliar os hábitos dessa família, começa lá atrás esse erro alimentar. Então, a parte educacional vem dos pais, com certeza. O que vai estar na mesa dessa família, o que vai estar disponível para a alimentação dessa criança. Então, eu acho que o poder aquisitivo interfere, sim, nesse assunto, porque é o que o pai vai comprar para a criança estar se alimentando, né? Além do acesso aos alimentos ultraprocessados, as novas gerações estão rodeadas de tecnologia o tempo todo. Outro motivo para engordarem. Isso faz com que as crianças e adolescentes fiquem sentados na maior parte do tempo. Já existem diversos estudos mostrando que o tempo sentado determina a obesidade e o tempo crítico são 2 horas, sabia? A criança, ela tem a disponibilidade que ela quiser para brincar, para correr, para fazer qualquer atividade, e eles escolhem o quê? Se não tiver uma determinação dos pais, eles escolhem ficar no celular. Os números dessa informação também são realmente alarmantes, porque se a gente imaginar que 2 horas por dia que a criança fica no celular, ou fica sentado ou na frente de um desenho, isso já interfere para o aumento de peso dela, a gente vê que na realidade esse número é muito maior. Tem crianças que infelizmente passam mais tempo do que isso na frente da TV ou sentado. A endocrinologista ressaltou que as células de gordura se formam ainda na primeira infância. Até os 2 anos de idade, 2 anos, as células de gordura, elas vão ser formadas toda vez que um acúmulo de calorias for maior do que o gasto energético. Depois de formadas essas células, elas vão aumentando de tamanho. Quando elas chegam no seu volume máximo, elas voltam a aumentar. Então, se a gente não cuida, não diminui
essa ingestão calórica, as células vão aumentando cada vez mais e elas não diminuem. Chega na idade adulta, a quantidade de células de gordura que foram produzidas na infância forem maiores, elas vão aumentar de volume e é isso que determina o aumento do peso corporal. Então, a gente tem que cuidar desde o início da alimentação complementar, quando a criança sai do aleitamento materno e começa a ter contato com os alimentos, ela tem que ser ensinada da forma correta, porque isso vai intervir na fase adulta dela. A obesidade infantil envolve toda a família. Todos da casa devem estar envolvidos, estejam eles magros ou não. E não é para emagrecer, é para reeducar, é comer direito. Tanto as causas quanto o tratamento, se é que a gente pode chamar assim, ele é multidisciplinar. Ele deve envolver várias questões. Então, com certeza, os pais têm que estar juntos. Os outros irmãos, caso não sejam obesos, têm que ajudar. Por quê? Porque toda essa dificuldade que está havendo, né, com o combate da obesidade vem exatamente da gente não conseguir impor para a criança o que ela deve fazer de forma correta. Aí você vai fazer, não, o papai vai comer isso, a mamãe vai comer isso, você vai comer isso. A gente tem que ser o exemplo que o nosso filho precisa, né? E todo alimento que tem excesso de sal e açúcar causa uma sobrecarga sensorial. Nossas células, elas se sentem satisfeitas com esse excesso. Isso vai, ao longo do tempo, causando uma espécie de vício. Precisa sempre mais. E o que não tem aquela quantidade de gordura, ou de sal, ou de açúcar, não dá a mesma saciedade. Então, isso é um ponto a ser trabalhado lentamente. Não é você falar, não, então meu filho está acima do peso, eu vou retirar tudo. Não. O papel dos pais é ir modificando, né, aos poucos, mas de uma forma eficaz. Então, principalmente, ter a consciência de que isso vai fazer diferença na vida do filho dele. Então, ele precisa ter um acompanhamento para ser bem orientado, fazer essa modificação aos poucos, tanto na alimentação quanto no estilo de vida. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer muito para os pais que estão passando por esse problema, depois de procurar um profissional adequado, é que nessa hora dizer não é amar, porque lá na frente isso vai fazer toda a diferença.